diferenças regionais influem diretamente no mercado imobiliário. O corretor de imóveis precisa ter consciência disso, precisa saber disso, saber como funciona isso, para ele poder atuar melhor. Então, as grandes regiões, por exemplo, região de mineração, região agropecuária, região turística, né? Dependendo da região, o mercado se comporta de um determinado jeito. Às vezes até numa grande cidade como São Paulo, por exemplo, em determinados bairros funcionam de modos diferentes. Todo corretor de imóvel precisa ter noção, conhecer isso para poder atuar melhor. Por que que isso acontece? Ora, nós trabalhamos no mercado, né? E mercado pressupõe oferta e demanda, oferta e procura. Esta oferta e procura é determinado pelo interesse das pessoas, pela necessidade das pessoas, pelo desejo das pessoas que habitam ou trabalham ou transitam numa determinada região. O imóvel, pelo outro lado, é um imóvel, ele está lá parado. Ele já existe ou ele é construído em função da necessidade, da demanda das pessoas. Então, a região amazônica, por exemplo, ela já existe, é um imóvel, uma região absurdamente grande, lá milhões de quilômetros quadrados, imóveis. Só que não tem demanda lá, não tem procura. E nem pode ter, porque aquela região toda é protegida. Então, mesmo que as pessoas quisessem, não pode usar aquilo. Então, o mercado ali é muito incipiente. Em contrapartida, em São Paulo, por exemplo, cada pedacinho de terra aqui é super valorizado, porque há uma demanda muito grande por espaço, por áreas, onde possam ser construídos escritórios ou residências, porque hoje São Paulo é uma cidade só de dinheiro. É a principal polo econômico da América Latina, talvez, com certeza do Brasil, da América do Sul e talvez da América Latina. É onde se concentra o dinheiro, onde o capital gira, né? E isso precisa de escritórios, precisa de lugar para essas pessoas morarem. Mas, mesmo assim, dentro de São Paulo ainda existem regiões comerciais, principalmente, bem determinadas. Você vai no Brás, por exemplo, é uma região só de roupas, tecidos, esse tipo de coisa. Você tem regiões onde estritamente, zonas inclusive, estritamente residenciais. A lei protege aquela região só para moradia. Outras regiões onde não pode construir nada, está protegido, porque é uma área de parques, etc. Então São Paulo, que é uma cidade muito grande, é dividida dessa forma. E isso gera modificações no funcionamento do mercado imobiliário em demanda e procura, né? Demanda e oferta. O corretor de imóveis precisa conhecer esses detalhes para poder trabalhar melhor com o produto e com o cliente. Então, voltando, ampliando um pouco mais o raciocínio, você pega uma região de praia, por exemplo, Bahia, litoral sul da Bahia, Trancoso, não é aquela região bonita, você tem uma população residente fixa pequena e de pouco poder aquisitivo, porém você tem uma região, uma população flutuante grande que vem em temporadas e que demandam, às vezes, moradias temporárias, às vezes hotéis, pousadas ou até casas de aluguel pelo Airbnb, ou investidores, às vezes, que compram casas ali para poder alugar para turistas. Então, é um outro tipo de mercado. O mercado de pessoas que moram ali é um mercado restrito, pequeno, de residência, porém, existe um mercado grande para uma população flutuante. Você vai para Brasília, por exemplo, que é uma cidade totalmente administrativa, 80% dos moradores ali, dos residentes, são funcionários públicos. Então, o que acontece? É um outro tipo de público, eles têm um rendimento alto, programadinho, então é um outro tipo de comprador e vendedor de imóvel e de morador ali para ser atendido. Você vem aqui em São Paulo, num bairro de classe trabalhadora, por exemplo, não é mais igual era antes, há 20, 30 anos atrás, porque as indústrias saíram de São Paulo, mas ainda você tem uma classe trabalhadora, é um tipo de rendimento menor, programadinho,
né? E demanda um tipo de residência, de moradia. Então, conhecer essas características regionais ajuda muito o corretor a fazer bem o seu trabalho. Ele entender de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro, em que época esse dinheiro circula. Então, outro exemplo, você pega uma região de safra, por exemplo, de grãos, Mato Grosso. Quando a safra é boa, o dinheiro entra, aquele dinheiro circula, as pessoas começam a procurar moradias melhores, ou até áreas de plantação melhores e tal, o dinheiro todo circula. Então, o corretor que atua naquela região precisa ficar atento a isso. Mesma coisa o corretor que atua na região turística, né? Ou mesmo, por exemplo, nós tivemos agora a pandemia, um tempo atrás, muita gente que morava aqui em São Paulo e que não precisava mais ficar morando aqui, porque trabalhava por computador, etc., e as empresas até mudaram em São Paulo, essas pessoas saíram da cidade de São Paulo e foram morar em cidades próximas, Atibaia, Indaiatuba, Sorocaba, cidades menores, mais tranquilas, mas que ofereciam a mesma infraestrutura. Então, houve uma mudança do comportamento da população e, em consequência, houve uma mudança no mercado de compra-venda de imóveis. Essas regiões onde os imóveis não eram tão caros, Sorocaba, Campinas, Indaiatuba, Atibaia, etc., os imóveis valorizaram. Então, os corretores têm que ter essa noção, ficar atentos a esse tipo de comportamento para entender que essas regiões, as diferenças regionais, influem diretamente no nosso mercado imobiliário, por causa da demanda e da oferta de produtos, dependendo da utilização que é dada aos imóveis. Espero que esta explicação tenha ajudado os corretores, principalmente aqueles que atuam em áreas, em regiões determinadas, a entenderem que o Brasil é um país muito grande, com características totalmente diferentes, e que isso gira e gera um mercado totalmente diferente. Então, por exemplo, a gente que está acostumado a trabalhar aqui em São Paulo, com imóveis residenciais, apartamentos, etc., está acostumado a esse tipo de produto e mercado, é totalmente diferente do mercado de agropecuária de Mato Grosso, por exemplo, ou mesmo no mercado de praia da Bahia, por exemplo, ou de Florianópolis, Camboriú, que é uma cidade agora turística. É importante que a gente esteja atento a esse tipo de comportamento e das influências econômicas que cada região tem, para que a gente entenda o funcionamento do mercado imobiliário como um todo. Nós somos corretores de imóveis, profissionais disso, nós temos que entender isso tudo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a pensarem um pouco mais a respeito disso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.